Olá, querido amigo do canal, como estás? Como te encontras? Espero que bem. Espero que tenhas caído neste vídeo porque queres aprender mais sobre o Senhor, pois é exatamente sobre isso que nós vamos falar. E é sempre um privilégio, um prazer enorme poder estar aqui como mensageiro do Senhor para poder junto contigo, refletir sobre a mensagem que hoje o Senhor nos trouxe. Bem, e ao longo desta semana, se tu ainda não sabes, então vais ficar a saber, temos estado a tratar sobre a educação cristã. Educação cristã, um tema bem sugestivo, que é porque a educação, ao fim e ao cabo, é tudo aquilo que nos vai formar para sermos quem somos hoje, certo? E o título de hoje é Desafios Espirituais dos Estudantes. Agora falamos aqui um pouco sobre a educação que as crianças têm tido nas escolas. Estes grandes desafios que enfrentam. Será que é bom? Será que é mau? Vamos tentar perceber isto ao longo deste estudo e perceber o que a palavra do Senhor nos tem a dizer sobre este tema. Vamos então inclinar os nossos rostos e orar ao Senhor. Querido Santo Pai, muito obrigado pelo dia que nos concedeste e que nos estás a dar ainda. Eu quero te suplicar que tu venhas, que a tua presença esteja connosco, Pai. Pedir-te que o teu Santo Espírito seja derramado sobre este lugar, querido Deus, sobre esta mensagem que será apresentada, Pai. E que todos nós saímos a ganhar sabendo que o teu Santo Espírito falou connosco. E que temos uma mudança sempre a fazer, pois qualquer reflexão que é feita que não leva uma transformação, que o Espírito age em nós, então é uma má reflexão. E queremos que o teu Santo Espírito age em nós para que nós aprendamos de ti, que temos de mudar para nos aperfeiçoarmos contigo. Nada somos sem ti e te suplicamos a tua presença connosco. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido amigo. Então, como eu disse, o tema é Desafios Espirituais dos Estudantes. Bem, como sabem, eu sou estudante e ao longo da minha vida de estudante enfrentei várias dificuldades. Outras não tão dificuldades, mas um cristão que estuda em universidades ou em escolas normais, ao longo do seu percurso em escolas escolares, ele enfrenta várias dificuldades na realidade. E uma das dificuldades é deparar-se com a realidade do que a ciência explica tudo sem um Deus. A ciência não necessita de Deus para explicar os fenómenos que acontecem. E isso acaba por ser um problema para o cristão. Porque o cristão acaba por crescer numa escola, às vezes, endossando várias teorias que nunca acabaram por nunca passar disso, pois senão já não se diriam como teorias, mas sim como factos comprovados. E várias teorias são explicadas, nomeadamente na biologia, no ramo da biologia, ciências, em que nós estudamos as origens do universo, e bem como alguns dogmas morais que tentam desvirtuar um pouco o conceito de Deus do psicológico de uma criança enquanto ela vai crescendo. Então essas teorias, elas ao serem endossadas por estes jovens, por estas crianças que vão crescendo, acabam por ter efeitos realmente bem nocivos para o seu crescimento, mesmo da própria igreja. E é por isso que é necessário haver uma diligente educação em casa antes destas crianças poderem ser colocadas numa escola pública, por exemplo. Mas bem, quais então são os desafios enfrentados por estes cristãos em instituições escolares e ver o que a Bíblia nos diz sobre isso? Bem, no livro de Paulo aos Colossenses, nós vamos encontrar no capítulo 2, no versículo 8, dizendo o seguinte, já um alerta que nos era dado por Paulo. Tendo cuidado, aliás, tenham cuidado, não se deixem enganar por aqueles que vos querem fazer convencer com teorias e argumentos de falsa sabedoria, baseados em tradições humanas ou nos princípios deste mundo, e não nos ensinamentos de Cristo. Paulo aqui a dar ênfase aos ensinamentos de Cristo em detrimento dos ensinamentos humanos que não coadunem com a palavra de Deus. Sempre a ter isso em conta. E mais, ainda na carta de Paulo a Timóteo, na primeira epístola de Timóteo,
no capítulo 6, no versículo 20 e 21, nos vai dizer o seguinte. Querido Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, guarda a fé que recebeste como herança. Foge do palavreado mundano e das discussões da falsa ciência. Alguns deixaram-se levar por ela e desviaram-se do caminho da fé. Que as bênçãos de Deus estejam convosco. Mais uma vez, Paulo a advertir a igreja de que existe uma falsa ciência a ser disseminada pelo mundo e a doutrinar mentes que fogem agora da fé para terem a fé naquilo que não é evidência. E amigos, não é dizer que a ciência é falsa, mas existe, da mesma forma como nos é dito que existe esta falsa ciência, existe a verdadeira ciência. Agora, a verdadeira ciência sempre vai ser aquela que vai fazer aqui uma amalgamação com a palavra do Senhor. A verdadeira ciência é aquela que comprova que a Bíblia é verdadeira. A falsa ciência é aquela que destrói a Bíblia como nossa carta magna. A nossa carta magna sempre vai ser a Bíblia e dela nunca poderemos fugir. Se há algum ensinamento que as nossas crianças atravessam hoje e que chegam a casa com dúvidas e que vão às vezes destruir a própria palavra do Senhor com os ensinamentos que são dados lá fora, lembrem-se sempre, os homens são falíveis, Deus não. Então nunca coadunem com nenhum ensinamento escolar ou mesmo de rua que não seja à luz da verdade. Já nos dizia então que seja anátema. A própria palavra do Senhor acerca daquilo que não é bíblico diz anátema. Ou seja, não tem valor doutrinal, não tem valor bíblico. E assim devemos nos manter nós, crentes pela Bíblia. Só a Escritura que seja a nossa primeira e última regra de fé. Esta é a palavra do Senhor inspirada pelo Espírito Santo. Não mais outros escritos que não coadunem com a palavra do Senhor poderão ser achados de importância para o cristão. E é por isso que nós temos aqui também um texto que eu vos gostava de ler, do nosso irmão White, que vai coadunar perfeitamente com aquilo que o nosso Senhor nos deu. E então nos diz assim: ensinem-se os jovens e crianças a escolher para si aquela veste real tecida nos lares celestiais, o linho, puro e resplandecente, Apocalipse 19:8, que todos os santos da terra usarão. Tal veste, o próprio caráter imaculado de Cristo, é livremente oferecida a todo o ser humano. Qual é a veste então? O caráter imaculado de Cristo. Mas todos os que a recebem, ou seja, a recebem esta veste, o caráter, a receberão e usarão aqui na terra. Ensine-se às crianças que, franqueando elas à mente pensamentos puros e amoráveis, e praticando ações amáveis e auxiliadoras, estarão se vestindo com suas belas vestes de caráter. Essas as tornará belas e amadas aqui. E será depois a sua senha para a admissão ao palácio do rei. Moldar o jovem na devida maneira requer habilidade e paciente esforço. Especialmente as crianças que viveram no mundo oprimidas como herança do mal, resultado direto dos pecados dos pais, necessitam da mais cuidadosa cultura a fim de desenvolverem e fortalecerem as suas faculdades morais e intelectuais. E verdadeiramente pesada é a responsabilidade dos pais. As más tendências devem ser cuidadosamente reprimidas e censuradas com ternura. A mente deve ser estimulada em favor do direito. A criança deve ser animada a tentar governar-se a si mesma, e tudo isso deve ser feito judiciosamente, ou o próprio almejado será frustrado. Orientação para a criança, página 190 e 228 de Ellen White.
Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Isaías 41, 9 e 10.